Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson de Olindo. Hoje a gente vai começar os estudos da medicina tradicional chinesa. Imagino que alguns já possam ter alguma base sobre isso, mas hoje a gente vai ver alguns elementos chaves para entender vários diagnósticos para quem vai usar em acupuntura, em ventosoterapia, em auriculoterapia, entendendo a base principal que é usado em toda a medicina tradicional chinesa e em todos os mecanismos que a medicina tradicional chinesa utiliza para cura. Bom, então a aula de hoje se chama Teoria de Base e a gente vai aprender como é que os chineses eles veem o mundo a partir das teorias de Yin Yang, as teorias dos 5 movimentos ou teoria dos 5 elementos, como também é chamado, e a teoria do Zhang Fu, que são órgãos e vísceras que são responsáveis por todo o funcionamento do corpo, segundo a medicina tradicional chinesa. Bem, então, para essa aula eu utilizei alguns livros aqui que eu vou deixar na bibliografia para quem quiser consultar. É importante a gente saber que uma aula ela vai ajudar todo mundo na compreensão do conteúdo, né? A gente vai fazer uma aula tentando enxugar ao máximo as definições que vão encontrar nos livros. Mas não tem como a gente seguir um raciocínio, seja de medicina tradicional chinesa, ou seja de qualquer área de estudos, se a gente não for direto da fonte, até que aquele professor ele está utilizando, né? Para fazer essa aula eu utilizei esses livros aqui. Tem alguns livros mais simples que servem para qualquer pessoa, mesmo quem não teve nenhuma iniciação em medicina tradicional chinesa, quanto para quem já tem algum caminho e, enfim, já está querendo se aprofundar um pouco mais. Um livro básico assim de estudar, principalmente esse começo da teoria Yin Yang, dos 5 movimentos e dos Zhang Fus, é o livro de Palmer, Martin Palmer, chamado Yin Yang, da editora Pensamento, e o livro de Giovanni Masciossi, Os Fundamentos da Medicina Chinesa. O livro do Masciossi já é um livro maior, né? É um livro que precisa de uma certa paciência, assim, você tem que ir devagar nele, porque ele já usa uma linguagem muito dentro da medicina tradicional chinesa. Já esse livro do Palmer, Yin Yang, é um livro importante assim, para quem está começando, porque ele vai falar passo a passo para a gente entender o que é Yin Yang e qual é a lógica do Yin Yang na medicina tradicional chinesa. Bom, além desse, tem outros aqui sugeridos, que um deles é do Jeremy Ross, que é Zhang Fu, para entender uma das teorias que vamos abordar hoje, que é a teoria dos órgãos e das vísceras. O Manual do Herói, de Tiana Richer, e um livro de Connor, Acupuntura, Texto Compreensível. Todos esses livros, eles têm alguma dificuldade assim, na leitura, né? A gente que não tem, as pessoas que não têm alguma leitura prévia, algum entendimento prévio, podem ter alguma dificuldade. Como todo mundo está vendo a aula, primeiro umas diversas indicações de livro, eu acredito que quem for pegar um livro desse já vai ter uma certa familiaridade, pelo menos com as denominações, né? De Zhang Fu, de 5 movimentos, ou de Yin Yang, ou de Qi, de Shui, que a gente vai falar um pouco aqui. Mas mesmo assim, a dica que eu dou é ninguém se assustar com as linguagens, né? Com os termos em chinês que são usados em todos esses livros, e que parece difícil, mas é porque realmente é bem diferente do que a gente conhece aqui no Ocidente. Cada vez que a gente conhece mais da teoria da medicina tradicional chinesa, que muitas vezes eu vou chamar aqui só de MTC, né? Medicina Tradicional Chinesa, a gente vai vendo que a linguagem se torna mais fluida. Bem, o que é medicina tradicional chinesa, né? Primeiro, a medicina tradicional chinesa, a gente tem que entender que ela é uma das grandes medicinas reconhecida pela ONU. Né? E toda medicina ela tem que ter um conjunto de características para ser uma medicina, né? E não seria diferente isso na MTC. Como ela vai ter uma anatomia própria, que seria uma morfologia própria, uma fisiologia própria, como é que funcionam os órgãos,
uma semiologia própria, o que é que os sintomas querem dizer e depois um diagnóstico. Então esse caminho da gente entender na teoria de base é para a gente esquecer, de fato, o que a gente sabe até agora sobre saúde e tentar aprender um olhar novo para usar nas técnicas que a gente tem interesse, né? Desde a acupuntura, a ventosa, a auriculoterapia. E tem outras também, como massoterapia, enfim. Tem várias outras dentro da medicina tradicional chinesa. Bom, quem já ouviu falar em medicina tradicional chinesa costuma pensar diretamente em acupuntura, o agulhamento. O agulhamento, ele é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa e acaba sendo a mais conhecida. Mas ela não é a única, né? A ventosa terapia ficou muito famosa aqui no Ocidente e a auriculoterapia também. Bom, a auriculoterapia é mais recente, né? Porque vai vir ali no final da década de 50, começo da década de 60, vindo pela França, trazendo essa lógica da medicina tradicional chinesa a partir do uso de sementes ou de agulha mesmo no pavilhão auricular. Já a ventosa terapia já tem um trajeto longo, até um trajeto fora da medicina tradicional chinesa. Bom, mas independente do tipo de técnica que a gente vai escolher, os princípios básicos, os conceitos teóricos dessa medicina, ela está presente em todas essas técnicas, né? Uma definição principal da gente entender o processo de saúde, de doença dentro da medicina tradicional chinesa é entender o conceito de Qi. Qi para os chineses, Qi para os japoneses e Prama para os indianos. Acabam sendo coisas muito parecidas, assim, quando eles estão falando disso, eles estão falando da mesma coisa. A gente aqui no Ocidente, a gente não acredita muito, assim, quando a gente fala em energia, a gente busca algo concreto, né? Isso vai vir desde a nossa filosofia, nossa cultura, que a gente é muito materialista, então a gente só acredita mesmo no que pode ser provável a partir dos sentidos, né? Do telescópio, enfim, de alguma forma. Já os chineses, eles acreditam que existe uma energia e essa energia ela seria a origem de toda a vida. Primeiro, eu estou usando aqui o termo energia, mas ele é um termo já ocidentalizado. O Qi, que é a palavra original, né, a palavra de fato chinesa, ela não quer dizer só energia como a gente entende, né? A gente entende energia assim como uma coisa como a energia elétrica, ou enfim, como um tipo de energias assim. O Qi, ele é uma energia tanto fluida como a matéria. Então, tudo que existe no mundo, ele é composto de Qi. Desde uma árvore, ela é Qi, desde o corpo humano, ele é Qi. Seja o Qi materializado, ou seja o Qi em forma menos densa, né? Então, tudo no universo é o Qi. A definição de Qi em medicina tradicional chinesa, a gente vai traduzir como energia, só por uma noção mesmo ocidentalizada, mas enfim, é mais do que isso, como eu disse agora, né? E ela se manifesta simultaneamente no estado físico e espiritual. Como eu falei, ele é tanto matéria quanto ele é espírito. É espírito no sentido de que ele não é palpável, que ele é no sentido da sensibilidade e não do que a gente pode absorver pelos sentidos. Assim como é um estado constante de um fluxo variável de agregação. Isso indica claramente que o Qi pode ser tão rarefeito e imaterial como um vapor, mas também tão denso e material como arroz, modificando em sua forma. Então, quando a gente for falar de Qi, a gente tem que entender que o Qi ele é a base da medicina tradicional chinesa. Quando a gente vai fazer alguma técnica, a gente está querendo equilibrar o Qi desse paciente. Por exemplo, se a gente tem um paciente muito cansado, um paciente muito indisposto, então a gente, de uma forma mais automática, eu posso dizer aqui que ele está com deficiência de Qi, deficiência dessa energia. Qualquer técnica que a gente vai usar, seja fitoterapia, seja acupuntura, seja auriculoterapia, seja ventosa terapia, a gente tem que tentar ver como a gente vai equilibrar esse Qi. A gente vai fazer com que
esse paciente tonifique o Qi dele que está faltando, né? Então, essa abordagem do Qi, ela vai ser até a abordagem terapêutica que a gente vai buscar. A pessoa está com deficiência de Qi. Só que a gente tem que entender aonde é que essa deficiência, por que ela se estabeleceu, como é que a gente vai tratar. Então, esse é o processo principal que a gente tem que entender em medicina tradicional chinesa, é a relação do Qi com a relação à saúde. Mas tudo não é Qi, então o corpo também não é Qi? Então pode estar faltando inclusive sangue. Pode estar faltando inclusive elementos mais concretos do corpo. E a medicina tradicional chinesa, ela se forma a partir de tudo isso, né? Se forma a partir de tentar entender onde se estabelece a falta de Qi e como é que algum procedimento que pode restabelecer esse Qi, né? E aí a gente vai ter todas essas técnicas de medicina tradicional chinesa, né? Como eu falei, né? A ventosoterapia, a auriculoterapia, a acupuntura, a fitoterapia são exemplos. Bom, e falando de Qi agora, o que é que a medicina tradicional chinesa, a MTC, ela fala sobre saúde, o que é que ela entende sobre saúde? Porque aqui no Ocidente, a gente pega um conceito muito batido no Ocidente, a gente entende saúde pela ausência de uma doença. O que é que a gente entende uma doença? Pela ausência de uma saúde. Então, um indivíduo não saudável, um indivíduo doente, é um indivíduo que não tem saúde, né? Na medicina tradicional chinesa, não se pensa bem assim, nessa dicotomia. A gente vai pensar em relação ao equilíbrio, né? Então, a saúde, ela vai ser o equilíbrio e a ordem desse Qi. Eu falei, se o Qi está nutrindo todos os tecidos, está circulando de forma harmônica no corpo, se ele está chegando em todos os órgãos de forma adequada, a gente vai ter um indivíduo saudável. Então, por isso que a medicina tradicional chinesa ela é uma medicina holística, né? Uma medicina que pensa o paciente como um todo. Né? Qualquer processo desarmônico em algum órgão, em alguma região do corpo, ele tende a desestabilizar todas as outras partes. Então, o sistema ele engloba um aspecto físico, emocional e espiritual, né? Aqui no Ocidente a gente tem o modelo biopsicossocial, que tenta englobar essas três áreas, né? Biológica, psíquica e social. Os chineses eles nunca separaram isso, nunca teve essa separação sobre que para tratar de saúde a gente teria que tratar o lado biológico, por exemplo, né? Então, sempre as questões de saúde do paciente, eles têm uma questão emocional, tem uma questão espiritual, para falar, e uma questão física. Então, todos os processos de adoecimento, assim como os processos de cura, eles têm que passar necessariamente por essa área, né? Tanto que para os chineses, a primeira causa do adoecimento vão ser as emoções. As emoções repetitivas vão gerar um desequilíbrio e, consequentemente, vai chegar no nível mais físico, que é o nível mais denso. Porque o nível emocional ele é um nível menos denso, então ele é o primeiro nível afetado. A gente pode pensar isso até numa artrose, a gente pode pensar nisso que pode ser até uma ciatalgia, uma dor lombar. Isso pode ter sido acarretado e provavelmente foi por um desequilíbrio, primeiramente, de uma emoção. Essa emoção desequilibra um órgão, desequilibra uma energia e aí você fica suscetível a essa patologia, né? Bom, então o Qi circulando harmonicamente nos canais energéticos, nos Zangfus e executando adequadamente suas funções é como se entende saúde em MTC. Bom, o que é canais energéticos, que eu não falei até agora, né? Porque esse Qi, como é que ele circula por esse corpo? Ele circula por o corpo pelos canais energéticos, né? A gente vai ter 12 canais energéticos principais, que vão ser de acordo com o número de órgãos, que serão 6 órgãos, né? E 6 vísceras, completando os 12 canais energéticos, né? E aí os chineses vão fazer essa relação de 12 canais energéticos para 12 meses do ano, né? Cada mês com um canal energético. É assim como os pontos de acupuntura, 365, um ponto de acupuntura para cada dia do ano. Bom, já Zangfu foi o que eu já mencionei, mas na frente eu vou falar mais detalhadamente. Zangfu são Zang, que são os órgãos, que para os chineses vão ser 5 órgãos, né? Coração, pulmão,
rim, fígado e baço. E as vísceras, estômago, intestino delgado, intestino grosso, vesícula biliar e bexiga, né? Eu falei que é 6 de cada um, porque a gente vai ter o triplo aquecedor, que é uma função do organismo, mas também é visto como órgão, e o pericárdio, que é visto também como órgão, mas também é um acoplado do coração. Bom, eu sei que isso parece muito abstrato, mas quando a gente vai entrando nessa teoria, a gente vai falando assim aos poucos e aí a gente vai absorvendo melhor, né? Então, entendendo isso. A teoria do Zhang-Fu são essas teorias da gente entender órgãos e vísceras, que a gente vai ver detalhadamente daqui a pouco. Bom, então, o que são canais energéticos, né? São essas vias tridimensionais por onde circula o Qi em diferentes níveis, fazendo ligações entre os órgãos internos e o exterior, influenciando em todas as áreas do corpo. Formam essa rede interligada desses 12 canais e é nos canais que localizam os pontos de acupuntura. A gente, quando vai estudar acupuntura, a gente entende que todos os pontos de acupuntura estão localizados nesses canais. Bom, mas além disso, claro que existem alguns pontos extras, né? Porque quem for aprender acupuntura vai entender, mas a grande maioria dos pontos de acupuntura estão nesses canais. Já nas teorias, na teoria da medicina tradicional chinesa, quando ela for aplicada em outras técnicas, como a ventosoterapia ou a auriculoterapia, o uso de canais ele vai se tornar importante para a gente entender a origem das patologias, entender qual canal está sendo afetado. Na ventosoterapia é um dos mais importantes entender esse canal para a gente entender onde a gente vai fazer a aplicação da ventosa e como é que a gente vai fazer esse manejo da ventosoterapia. No caso da auriculoterapia, que só vai trabalhar os pontos da orelha, né, e aí não passa um canal dentro do pavilhão auricular, né, passa um canal perto do pavilhão auricular. Mas a gente entendendo o desequilíbrio de um canal, inclusive com a palpação desse canal, a gente vai entender o desequilíbrio desse canal e escolher o ponto adequado na auriculoterapia para usar e aí ter uma melhora do paciente. Bom, e a teoria do Zhang-Fu? Como eu disse, né, Zhang são a essência da vida, né, são os 5 órgãos da medicina tradicional chinesa que são responsáveis pelo todo o metabolismo do corpo, que é pulmão, coração, rim, fígado e baço. E os Fus, que são as vísceras, né? São os órgãos complementares e que basicamente quase todos eles vão ser responsáveis pela passagem dos alimentos desde a ingestão até a eliminação do corpo. E aí é estômago, intestino delgado, intestino grosso, vesícula biliar e bexiga. Bom, então, e os outros órgãos, né? A gente vai falar em útero, cérebro, as glândulas. Bom, não tem para a medicina tradicional chinesa isso, assim, não, eles não consideram órgãos, né? Eles vão chamar de vísceras curiosas. Para a gente é bem estranho, principalmente porque a gente coloca o papel principal no corpo, o cérebro, né? O poder que ele tem de comando do corpo. Para os chineses, o cérebro ele vai ter uma função secundária, meio estranho a gente falar isso, mas é porque é como se lá acontecesse só a questão mecânica mesmo, assim, as ligações sinapses e tal. Mas que de fato o que comanda o pensamento, o que comanda as emoções, não é necessariamente o cérebro, mas o cérebro só vai gerir isso. Quem vai comandar isso são os órgãos, principalmente o coração, né? Por isso que para a medicina tradicional chinesa, eles vão dizer que a gente sente dores, a gente sente a emoção no tórax, a gente não sente a emoção na cabeça. Bom, então o conceito de doença na MTC vai ser o desequilíbrio energético, né? E as manifestações clínicas desse desequilíbrio, que a gente vai estudar cada sintoma para saber qual é a relação desse sintoma com relação de qual desequilíbrio foi gerado ali, né? Por que a pessoa está apresentando aquele sintoma, como por exemplo dor de cabeça. Se a pessoa tem uma dor de cabeça frontal, temporal, por que aquela dor de cabeça se manifestou, né? Então a gente vai entender qual é a origem dela a partir do desequilíbrio. Refluxo, por exemplo, qual é o desequilíbrio que tem? Asma, dores, enfim, seja a patologia, seja a doença que for,
a gente vai encontrar qual é o desequilíbrio. Essa é uma das principais diferenças da medicina tradicional chinesa, e a grande potência, o que é responsável pelo crescimento dela no Ocidente, é porque ela tenta eliminar a causa. Se ela entende qual é a origem do desequilíbrio, claro, a gente vai tratar sintoma, mas a origem do desequilíbrio vai fazer que cesse totalmente o sintoma e ele não volte a aparecer, né? Então, procurar a causa do adoecimento e ir direto na causa é o que faz com que a medicina tradicional chinesa cresça de forma tão rápida no Ocidente e no mundo todo. Bom, então esses desequilíbrios eles podem ter várias causas, né? Como eu falei, já adiantei um pouco, uma das causas são as questões emocionais. Bom, então a gente vai ter duas categorias, as categorias de causas externas e as categorias de causas internas. De causas externas, temos como exemplo as energias climáticas, né? Como a medicina tradicional chinesa ela se baseia muito no universo, então a gente tem que estar em equilíbrio não só com a gente mesmo, mas com tudo que está em volta, com o universo, e a gente vai entender melhor isso na teoria dos 5 movimentos. Uma das coisas que afetam o ser humano é o clima. É o calor, é o frio, é o vento, é a umidade, é a secura. Então, como essas condições climáticas afetam a nossa saúde, a medicina chinesa vai entender que um corpo equilibrado ele não vai deixar ser afetado por essas questões, né? A não ser que sejam tão severas que consigam passar por isso. Mas uma das questões de adoecimento são as questões climáticas. Outras são os fatores contagiosos, né, que são essas doenças pestigiosas. Outra, alimentação inadequada para ter vários desequilíbrios. Não, existe um campo específico da medicina tradicional chinesa que é a dietoterapia em medicina chinesa. Então, a dietoterapia a gente vai entender o que é que os alimentos têm e o que é que eles vão provocar no nosso corpo. E chineses não falam sobre proteína, carboidratos. Não é isso que eles falam. Eles falam sobre o qi, né? O qi, a energia que está naquele alimento, e como ele é manifestado a partir de se ele é muito quente, se ele é frio, se ele tende a esquentar o corpo, se ele tende a esfriar o corpo. Muito em relação à térmica do alimento, né? E isso, se você tem um desequilíbrio, por exemplo, a partir de frio, se você consome alimentos frios, você vai ter um desequilíbrio agravado. Então é essa a relação da alimentação na medicina tradicional chinesa, como esse exemplo que eu dei agora. Bom, outra é medicação inadequada, né? Você usar um medicamento, enfim, e o corpo não conseguir um equilíbrio dentro daquela substância. E temos, por outro lado, as causas internas, que são os desequilíbrios emocionais, como eu falei, né? A raiva, o medo, a preocupação, a euforia. Excessos, como excessos físicos e excessos sexuais, como trabalhar demais, tanto no sentido de trabalhar demais como uma força mesmo, força bruta, né? Como trabalhar mentalmente demais. E fatores constitucionais, com pessoas que já nascem com um problema constitucional de ósseo ou algum problema, enfim, de estrutura física mesmo. Então, a doença gera quadros sindrômicos, também chamados de padrões de desequilíbrios energéticos. Um exemplo dele é deficiência de Qi, deficiência de Yin, deficiência de Yang, fogo no estômago, secura no pulmão, estagnação de Qi do fígado. Esses nomes são completamente estranhos a todo mundo, mas a gente vai vendo assim que a gente vai aprendendo aos poucos. É bom a gente ir se familiarizando, que é assim que a gente identifica doenças, né? Que é assim o estudo das patologias dentro da medicina tradicional chinesa. Então, em MTC, tratar uma doença não vai significar tratar o sintoma, por mais que seja importante. Mas é apenas uma manifestação. O que a medicina tradicional chinesa vai tratar é o padrão de desequilíbrio. É tratar o que é que desequilibrou aquilo para gerar aquele sintoma. Se um paciente chega em você com algum sintoma, enfim, seja qual for, como, sei lá, vou dizer o exemplo de dor de cabeça, né? Tem dor de cabeça, bruxismo, a pessoa chega com esse sintoma, então você não vai tentar descobrir, então eu vou agora tratar bruxismo. Claro que, de alguma forma, ventoterapia, auriculoterapia, vai se usar sementes na área que vai curar vai tratar o bruxismo, né? E a ventosa também.
Mas o que a gente vai tentar entender é o que é que originou aquele bruxismo. Para a medicina tradicional chinesa, está muito ligado a um sentimento de raiva, né? As pessoas ranger os dentes, a raiva estagnada nessa região aqui da mandíbula. Então pode ser que seja isso, eu estou adiantando, mas enfim, dando uma das explicações do bruxismo. Então a gente vai tentar atingir esse padrão desarmônico. Então esses desequilíbrios energéticos, eles podem ter tanto por excesso, muita energia, como por deficiência ou por estagnação. Às vezes a gente vai pensar que quanto mais energia melhor. Não é o caso da medicina chinesa. A medicina chinesa, se é demais, é ruim, se é de menos também. Então tem que ter um ponto de equilíbrio, o caminho do meio. Já dores, todas as dores são um processo de estagnação, ou seja, de energia parada, seja de energia, de sangue, de alguma coisa que está parada ali, que deveria estar se movimentando, como tudo no corpo, como tudo no mundo, mas algo está bloqueando. Então essa estagnação, quando a gente fala estagnação, muitas vezes a gente está ligado a um processo de dor. Como é que a gente faz esse diagnóstico, seja em que técnica for? A gente vai fazer a observação do paciente, né, tentar entender ele a partir da sua constituição, a palpação dos canais energéticos da área, se for dor, e o interrogatório, que também a gente vai chamar de anamnese, né, fazendo um conjunto de perguntas e tentando entender o que gerou aquele desequilíbrio para tratar o desequilíbrio. O sintoma a gente já sabe, né, a pessoa já vai chegar dizendo, eu tô com diarreia, eu tô com fraqueza, eu tô com muito cansaço pela manhã, então ela já chega dizendo sintoma, não, assim, de forma automática não tem tanta coisa assim pra gente saber. Mas o processo desarmônico, o que gerou aquilo, por que a pessoa está daquele jeito, a gente vai entender a partir de um processo de anamnese, né? Entrevistando esse paciente detalhadamente, querendo saber coisas que a medicina tradicional chinesa vai juntar e formar esse quebra-cabeça que é o diagnóstico. Tá, então como é que a gente vai, entendendo esse desequilíbrio, como é que a gente vai tratar um paciente, né? Chegar ele no processo de cura. A gente deve fortalecer o Qi correto, expulsar o fator patogênico, ou seja, o que adoeceu esse paciente. E ainda atuar desbloqueando e harmonizando os meridianos, órgãos e vísceras que estiverem afetados em suas funções. A gente descobre, como o exemplo que eu dei do bruxismo, que realmente é uma estagnação provocada pela raiva. Existe o órgão que é afetado pela raiva, que é o fígado, né? Não se assustem aí, eu estava falando disso agora. A gente vai falar já mais detalhado sobre como é que é cada órgão e que cada órgão representa, mas existem essas ligações que cada vez que a gente estuda mais MTC, a gente vai se apropriando. Então vocês, agora parece ser muito novo, mas daqui a pouco vocês estão falando, isso é fígado, isso é baço, isso é rim, isso é coração, então não precisa ninguém se assustar não. Bom, então a acupuntura ela é uma técnica de tratamento que consiste no estímulo de pontos determinado na superfície da pele. A acupuntura mais conhecida da medicina tradicional chinesa, né? Então ele tem os pontos, né? E aí nesses pontos a gente vai trabalhar com as agulhas, né? Tentando harmonizar a energia do corpo. Mas se não for acupuntura, se for auriculoterapia, a gente vai ver o pavilhão auricular a partir de como é que cada região ali é responsável por uma região do corpo, né? Um reflexo do corpo. Por isso chama acupuntura reflexa, a auriculoterapia. E vai tentar harmonizar a partir do estímulo, seja de agulha, seja de sementes e tal. Já a ventosa terapia vai ser como é que esse processo de sucção, esse processo de massagem reversa, ela vai estimular os canais energéticos nessas áreas do corpo e fazer com que a energia flua. Bom, isso vai visar desbloquear e harmonizar os fluxos de energias e sangue que circulam por todos os canais, né? Excessos de energia devem ser sedados e as deficiências devem ser tonificadas, e isso pode ser feito em qualquer uma das técnicas. As estagnações devem ser movidas, como se diz, esse bloqueio deve ser removido, enfim, seja por acupuntura, seja por aurículo, seja por ventosa, seja qual for. Vários recursos podem ser utilizados nesse processo, como ventosa, massagem, agulha, sangria, até o calor proveniente da queima da moxa, que é um bastão de acupuntura térmica, né, feito com a erva de artemisia, além de eletroestimulação e muitos outros. Bom,
Uma das teorias mais importantes para a gente entender a medicina tradicional chinesa é a teoria do Yin Yang. A gente entende Qi como esse processo de tudo, né? Esse processo do material, esse processo, enfim, do imaterial, de tudo que existe. E já Yin Yang, o Yin Yang é como a gente entende o universo a partir de dois opostos, dois polos complementares, enfim. Todo mundo já ouviu falar no Yang. Aqui no Ocidente ele é muito conhecido, assim. Às vezes se fala Yin Yang, mas a pronúncia vai ser Yin Yang ou Yin Yang. E aí são duas energias opostas, né? Opostas, mas complementares. Então, para entender essa teoria, a gente tem que entender o que é a cultura chinesa, assim. Então, esse símbolo claro e escuro, né, chamado de Tai Chi. Então ele vai representar a teoria do Yin Yang. Né? O que é que esse símbolo representa? Se a gente vê, parecem duas gotas, assim. Uma gota preta e uma gota branca. Mas aí, o começo dessa gota branca, por exemplo, quando essa gota branca ela vai crescendo, na forma maior dela de crescimento, já tem o nascimento da outra cor, que é o preto. Né? A teoria do Yang ela vai ser isso, em que o Yang ele já vai estar contido no Yin, assim como o Yin vai estar contido no Yang. Né? Dessas duas cores, né, o Yin é esse escuro e o Yang é esse claro. Então o equilíbrio dessas duas cores vão ser um processo que a gente vai trabalhar em medicina tradicional chinesa, nessas técnicas como ventosa e auriculoterapia. Bom, a lenda, né, da criação do mundo para os chineses é que os elementos no começo de tudo, os elementos mais leves subiram e formaram o azul do céu. E o mais pesado e turvo desceram e se transformaram na terra. É a lenda chamada de lenda de Pangu, da origem do universo. Né? E aí no começo, o que os chineses acreditam como lenda, como mito, é que o começo de tudo é o Qi, né? E depois a gente tem o Yin, depois a gente tem o Yang. E da relação do Yin e Yang é que surgem todas as outras 10.000 coisas. Então tudo que é manifestado no universo, ele é manifestado a partir da teoria do Yin Yang para eles. Então algo vai ser mais Yin, algo vai ser mais Yang, mas todas as coisas elas vão estar contidas essa energia Yin Yang. A gente consegue classificar tudo que existe a partir do Yin Yang, desde que a gente tenha pontos de referência. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar um exemplo bem fácil de entender. Né? Sol e Lua. O Sol, ele representa a energia Yang. A Lua, ele representa a energia Yin. Mas se eu pego a Lua cheia e a Lua minguante, por exemplo, a Lua cheia ela é uma Lua mais Yang. E a Lua minguante ela é uma Lua mais Yin. Então, a teoria do Yin Yang ela não é absoluta. Ela não quer dizer o Sol é Yang, a Lua é Yin e pronto. Quer dizer, a partir do referencial que você olhar, você vai entender as coisas a partir disso. Qualquer teoria funciona assim, né? Uma teoria ela é um mecanismo da gente explicar o mundo. Então os chineses eles tentam explicar o mundo a partir de um conceito humano, que é o conceito do Yin Yang. O mundo é assim, do jeito que eles estão explicando? Não. O mundo não é como nenhuma teoria pode abarcar. Mas as teorias elas tentam simplificar a partir da racionalidade, né? Como é que a gente consegue elaborar um pensamento lógico sobre o que a gente vive. Então o Yin Yang vai ser isso, a gente vai ter referências e vai entender como todas as coisas são manifestadas a partir do Yin Yang. E na medicina tradicional chinesa a gente também vai entender assim, né? Como é que os padrões de desequilíbrio são deficiências, são excessos a partir do Yin Yang. Aí a gente vai começar a usar essas teorias, a do Yin Yang é a primeira, né? Para entender esse processo que eu tinha falado anteriormente, né? O processo de cura e o processo de doença a partir do equilíbrio e desequilíbrio do corpo. Bem, então os fenômenos da natureza eles foram classificados em dois polos opostos. O Yin sendo negativo e o Yang sendo positivo, que é como a gente mais costuma ver. Né? Então aqueles que apresentam como característica a força, o calor, a claridade, a superfície, a grandeza, a dureza, o peso, pertencem à energia Yang. Já o contrário disso, né? O frio, o descanso, o escuro, o interno,
tudo isso vai representar a energia Yang. A gente tem os exemplos mais clássicos de todos para entender a teoria Yang, né? Como a água e o fogo, como o frio e o quente, como a quietude e a agitação, o úmido e seco. E esses são os mais fáceis, né? Água, Yin e fogo Yang. Mas aí a gente vai entender também, além disso, né? Como é que isso se apresenta numa patologia. Se a gente vê um indivíduo, por exemplo, muito friorento, onde todo mundo está em temperatura ok, nem frio nem calor, essa pessoa vai reclamar muito de frio. Então essa pessoa, a gente entende que essa pessoa ela está mais yin, ela está com algum excesso de yin, então está faltando yang, né? Porque o frio tomou conta dela e o frio é algo yin. Já aquelas pessoas muito calorentas, que não importa onde esteja, onde as pessoas não reclamam de calor e ela está sempre reclamando de calor, são pessoas que estão mais yang, seja por excesso de yang ou seja por uma deficiência do yin, que vai fazer com que o yang se sobressaia, né? Então as duas energias têm que estar em equilíbrio. Se elas não estão em equilíbrio, algum processo desarmônico vai acontecer. E aí a gente com essa prática, com essa leitura sobre a medicina tradicional chinesa, a gente vai descobrir qual é a desarmonia a partir do Yang, e aí vai tonificar e vai fortalecer o indivíduo a partir do que ele está precisando, né? Se ele está precisando de mais Yang, está precisando de mais Yin, ou se ele está precisando de menos Yang ou de menos Yin, que aí a gente vai descobrir técnicas de como é que a gente vai diminuir essas energias nesse indivíduo. Bom, então todos os padrões de desarmonia, né, de doenças, a gente vão ter padrões de Yin e Yang, então a gente vai estudar isso para entender como é que esses padrões eles vão se fixar, né? Então, o Yang, ele está presente em todo o universo. Então, a gente pode pegar desde uma montanha, que é o exemplo principal do Yang. Você tem uma montanha aqui, um lado da montanha, que é esse lado, por exemplo, ele é o lado mais ensolarado. Esse lado da montanha ensolarado, ele é Yang. O lado da montanha no escuro, né, na sombra, ele é Yin. Mas em algum momento do dia, o Sol ele vai para o outro lado. E o lado ensolarado vai ser o outro. Então o Yang ele é um processo de movimento. Ele não vai ser um processo estático, né? Tanto ele vai ser o lado mais ensolarado, como ele vai ser o lado mais alto. Até se você pega o lado mais escuro, né, que é o Yin, você tem a montanha aqui. Do lado mais ensolarado vai ser o Yang, do lado mais escuro vai ser o Yin. Mas se você tem como referência só o lado escuro, o lado mais alto, ele vai ser Yang, tanto que é mais ensolarado, né? E o lado mais baixo, mais nas profundezas, ele vai ser mais Yin, vai ser mais escuro também. Então vai depender do tipo de referência que você vai ter. Então a gente vai ter um quadro aqui de Yin Yang em relação ao corpo humano. E aí a gente entendendo aos poucos aqui, vou falar sobre cada quesito aqui para a gente começar a entrar na nossa cabeça essa lógica do Yang e a gente conseguir fazer isso só. Bom, a gente tem aqui costas Yang, frente Yin. Por quê, né? Porque para você entender o corpo humano, você pode entender ele no processo de movimento. A gente consegue, né, se curvar bem para frente, assim, e fazer tipo uma concha. Quando a gente faz isso, o lado interno ele é Yin. Então, por isso que a frente do corpo ele é Yin. Já o lado externo, que fica exposto, ele vai ser as costas. Então, as costas vão ser mais Yang. Já, se você pega o corpo humano, a parte mais de cima, ela é Yang. A parte mais de baixo, ela é Yin. Tanto na natureza é assim, né? O céu, ele é Yang. A terra, ela é Yin, como a gente viu lá naquela lenda. O sol, ele é Yang. A lua, ela é Yin. Se a gente pega o corpo todo, né, não dividir só cabeça e corpo, mas o corpo todo, tudo que está acima da cintura é mais Yang, tudo que está abaixo da cintura é mais Yin. Então olha a diferença, né, como tudo é uma referência, né? Se a gente pega só a relação entre cabeça e corpo, a gente tem a cabeça mais Yang e o corpo mais Yin. Já se a gente pega o corpo inteiro, dividido ao meio, bem na cintura, a parte inteira mais de cima é mais Yang. Por exemplo, o peito ele vai ser mais Yang do que a parte do joelho, né, que vai ser mais Yin. Já os órgãos, eles vão ser mais Yin. Os órgãos foi o que eu falei, os 5 órgãos, né, o rim, o coração, o pulmão, o baço, o fígado. E as vísceras, eles vão ser mais Yang, que é estômago, intestino delgado, intestino grosso, bexiga e vesícula biliar. As estruturas do corpo, elas são mais Yin.
que elas são mais internas. Já o exterior, como pele, músculo, eles são mais externos, né? Então por isso eles são yang. As funções dos órgãos, eles vão ser mais yang também, né? A superfície anteromedial, ela vai ser mais yin, que ela está na parte mais de dentro. Já a posterolateral, ela vai ser mais yang, que ela está mais virada para fora. O sangue e fluidos corpóreos, né, que na medicina chinesa a gente vai ter os Jin-Yes, que são os fluidos corpóreos responsáveis pela lubrificação das articulações, por exemplo. Eles vão ser mais yin, porque são estruturas tanto mais frias, como são estruturas de lubrificação. E quando a gente fala em lubrificação, a gente está falando em yin. Já o Qi, que é a energia mais leve, mais fluida, mais rápida também, ela é yang. Já a gente, como é que isso vai chegar nas patologias, né? Como é que a gente vai entender as doenças a partir de yang? Então assim a gente vai tratar com o paciente, a gente vai tentar entender se aquele processo que ele está relatando para a gente, ele vai ser mais yin e yang, né? Se ele relatar, por exemplo, uma patologia crônica, ela tende a ser mais yin. Se for aguda, ela tende a ser mais yang. Se o início foi rápido, tende a ser yang. Se foi gradual, yin. Se teve uma mudança patológica rápida, ela é yang. Tudo relacionado a rápido é yang. Tudo relacionado a lento, a devagar, ela é mais yin. Né? Tudo relacionado a calor, né? Tipo dor de cabeça com muito calor, com a cabeça quente, isso vai ser relacionado a yang. Tudo mais frio, tipo braços enrijecidos, falta de movimento, isso vai ser mais yin. Gostar de deitar esticado vai ser mais yang. Pacientes que relatam isso, por quê? Porque eles gostam de se expandir, de mais de calor. Gostam de deitar mais encolhido, vai ser yin, porque esse é o movimento do yin. Rubor facial vai ser mais yang. Face pálida vai ser mais yin. Quem prefere líquidos mais frios vai ser mais yang, porque tem muito calor ali. Se preferir líquidos mais quentes, vai ser mais yin, porque tem muito frio e o corpo precisa se esquentar. Se é uma pessoa que fala muito alto, vai ser uma pessoa mais yang. Que fala mais baixo, vai ser uma característica mais yin. Bom, enfim, a gente vai ter várias características aqui, né? Como urina escassa e escura, vai ser mais yang, porque é muito calor ali, vai secar a urina e vai deixar ela mais escura, mais amarelada mesmo. Se for uma urina mais abundante, ela vai ser mais yin. Se tem constipação, mais dificuldade de ir ao banheiro, vai ser característica de uma doença mais yang. Se for fezes mais amolecidas e diarreia, vai ser características mais yin. A língua mais avermelhada, obviamente, yang, né? Mais pálida, yin. Um pulso mais cheio e saburra amarela, isso é o estudo mais detalhado da medicina tradicional chinesa, quando a gente vai tentar estudar os sintomas, o que é que o pulso tem a dizer, né? Como é isso, né? Os chineses, eles conseguem entender, quando a gente estuda a medicina tradicional chinesa, qual é o desequilíbrio do órgão olhando o pulso apenas, assim, você olha o pulso da pessoa e aqui vai refletir todos os órgãos, você palpa aqui, né, coloca 3 dedos e cada região vai ter a sua explicação de qual é o órgão que está desequilibrado, se é de yin yang. Então, assim, só de uma forma bem geral, porque o estudo da pulsologia da medicina tradicional chinesa é super difícil, né, bem complexo, assim. Aliás, não é nem que seja tão difícil assim, é porque é muito complexo e pra gente é muito novo. Então, quando a gente tem um pulso forte, a gente vai pegar no paciente, o pulso dele está muito forte, se batendo forte e mesmo apertando, ele não para, então é uma característica mais yang, né, da força e tal. Se ele está mais levinho, mais fraco, mais sem força, é uma característica mais yin. A saburra é essa camada que tem em cima da língua, né? Se ela está mais amarelada, quer dizer que tem uma presença de calor, logo yang. Se ela é mais esbranquecida, quer dizer que tem algum padrão de frio, logo mais yin, né? Então a gente tem aqui esse quadro comparativo, comparando as naturezas yin e yang com o corpo, característica da doença, né? E a natureza, né? A gente tem na natureza o fogo, o céu, o quente, o sol, o claro, o luminoso, o branco, o dia, o novo, a energia, o tempo, a função, o sutil, o positivo, o longo, o salgado, a competição, o masculino,
tudo como energias yang, né? Já o yin é a água, a terra, o frio, a lua, o escuro, o sombrio, o preto, a noite, o velho, o material, o espaço, a substância, o denso, o negativo, o curto, o doce, a cooperação e o feminino. A gente não tem isso mais do acolhimento, mais da retração, então a gente consegue pensar nisso. À noite a gente quer ficar mais quietinho, à noite a gente é mais fria, então todas essas são características que compõem o estado yin da noite, né? O frio, enfim, a quietude. E o dia é mais a expansão, o calor que compõe essa natureza yang. Já no corpo humano, como eu tinha dito, né? A gente vai ter tudo que for mais externo vai ser yang, mais superfície, a região dorsal. Já tudo que for mais interno, como os órgãos, vai ser mais yin, né? Enfim, os 5 órgãos, os sistemas sanguíneos. Já características das doenças, quando as doenças forem de natureza yang, tem agitação, a força, é quente, é seco. Quando a gente tem características yin, é calma, fraco, fria, úmido. Claro que às vezes a gente não acha que tudo é a mesma coisa, e para a medicina tradicional chinesa, não, né? Como, por exemplo, a obesidade, assim, na medicina tradicional chinesa, a gente tem os corpos de estruturas mais yang, estrutura mais yin. Então, alguém que sofre de obesidade, ele pode estar sofrendo de obesidade por padrão yang, né? Por excesso de yang. Então, eles vão ter características mais avermelhadas, né? O rosto mais vermelho, pessoas muito mais ativas, que falam muito. São pessoas que tem a parte de cima mais alargada, né? E normalmente são mais homens que têm obesidade yang. Já a obesidade yin é onde o quadril é mais alto, a região é maior, né? A região das pernas é maior, absorve mais gordura. E são pessoas mais quietas e normalmente são características mais de mulheres. E aí é importante a gente saber disso. Eu estou dando só o exemplo da obesidade, mas, por exemplo, se a gente tem uma obesidade de natureza yin e a gente pensa em alimentação, por exemplo, uma pessoa de natureza yin, se ela se alimenta com uma alimentação muito yin, ela vai tender a não emagrecer. Quero dizer, alguém que, enfim, tem uma obesidade yin, que é uma obesidade, como eu falei, né, mais as mulheres, mas tem a parte de baixo do corpo mais alargada, enfim. Assim como um formato de pera, já a yang é como um formato de maçã. Então, se a gente tem essa obesidade e o paciente ele come muita salada, querendo salada crua, né, alface, tomate, pepino, banana, melão, tudo isso para tentar emagrecer, porque ela está pensando nesse raciocínio ocidental, na medicina chinesa isso não vai acontecer, né? Esse paciente não vai emagrecer. Por quê? Porque ele já está com uma deficiência de yin, e aí ele recebendo mais yin, ele já tem um desequilíbrio ali, recebendo mais yin, ele vai piorar o quadro de equilíbrio e tende a acumular mais gordura. Então isso é processo que a gente vai descobrindo, né? Eu usei só um exemplo aqui, mas tem vários outros que as pessoas fazem e vão... a medicina tradicional chinesa vai dar uma outra lógica, então, assim, não é bem assim que a gente vai tratar um quadro, né? Então, um quadro de enrijecimento das articulações, né? Tem gente que coloca gelo nas articulações que estão enrijecidas, estão doloridas por esse enrijecimento. Então, como o enrijecimento é uma característica yin, então aquela região está muito fria. Então, se você botar gelo, vai piorar para a medicina tradicional chinesa. Você tem que esquentar ali, então você bota uma compressa de calor, né? Então, todas essas lógicas do yang que a gente tem que aprender, e aí a gente vai trabalhar mais na prática, porque a gente, enfim, cada vez que a gente atende mais, a gente estuda e aplica esse raciocínio, a gente consegue identificar de uma forma mais rápida. Bom, então a gente tem 4 aspectos do relacionamento dessa energia yin yang. A gente tem que pensar separadamente em cada uma para a gente entender que não é só yin yang é o oposto um do outro, né? Um é ruim e o outro é mal. Pelo contrário, yin yang não tem nada de ruim e mal. É no sentido negativo e positivo como uma polaridade, né? Você pensar assim numa pilha, tem um lado negativo e um lado positivo. Qual é o lado ruim da pilha? Não tem lado ruim. O yin yang é a mesma coisa, assim, não tem um lado ruim do yin. O yin é o ruim, o yang é o ruim, não. Eles são características diferentes, mas características necessárias para um ou outro existir. Vamos agora para o primeiro aspecto desse relacionamento yin e yang, que é
o aspecto da oposição. O Yin e Yang eles são estágios opostos de agregação e compõem a força motriz de toda modificação, desenvolvimento e deteriorização. A oposição é relativa, uma vez que no seio do Yin já está a semente do Yang e vice-versa, como aquele exemplo daquela figura, né, de, enfim, uma parte branca e outra parte preta, e dentro dela já estão a semente da outra parte oposta, né? Então, por mais que exista essa oposição de que o Yin é noite, o Yang é dia, o Yin é baixo, o Yang é cima, uma coisa só existe com a outra, né? Mas a oposição é que, assim, existe de fato essa oposição, né? Que um só vai existir quando acabar o outro, assim, né? Um é o fim do outro. Tanto que isso a gente pode usar tudo, assim, por exemplo, a vida humana, ela vai começar com o estágio Yang, assim, ela vai subir até o meio da vida, o Yang com toda a força, e depois é um movimento mais de retração. Então você vai crescendo, que é a energia Yang, uma criança vai crescendo, e isso é energia Yang, até o momento que ela não vai crescer mais, e aí lá entre 25 e 35 anos, mais ou menos, que a medicina chinesa vai dizer que aí vai ser um processo de Yin, que vai ser um processo de modificação, vai ser um processo de diminuição. Tanto que não é por nada, né, que a gente vai ter, por exemplo, principalmente nas mulheres, síndromes de calor, quando elas vão envelhecendo, né, que vai chamar de menopausa, síndrome de calor na menopausa, que é desequilíbrios do Yin, né? Vai faltando o Yin, vai acabando. Então esse é um processo que a gente já vai entender o Yin e Yang, né, por essa ascensão e essa descendência, assim, dessa decadência, né? Então essa vai ser esse processo de oposição que vai ter de Yin e Yang. Bom, junto com a oposição tem um processo de independência, né? Nenhum dos dois pode existir sem o outro, como eu falei, né? O Sol existe em oposição à Lua, né? Mas a noite ela só vai existir porque existe o dia. O claro só existe porque existe o escuro. O lado da sombra só existe porque existe o lado ensolarado, né? A expansão só existe porque existe a retração. Então, todas essas oposições, né, das duas energias, elas, de fato, elas formam oposição, mas, por outro lado, elas só existem por causa que a outra energia existe, né? Então, esse é o processo de interdependência. Então, não pode haver dia sem a noite, não há energia sem matéria e não há contração sem expansão. O terceiro aspecto é o interrelacionamento. O Yin e Yang não são estáticos, mas sim transformações um no outro, né? Então, quem entende assim, o Yin Yang por oposição só está entendendo de uma forma muito incipiente ainda, assim. O Yin e Yang, eles são processos de movimentos. Então, o Yin ele vai se transformar em Yang. Se você pensar até assim em numa força, uma hora essa força acaba, né? E acabar essa força e o movimento está parado já é Yin. Então, todo movimento que ele pode parecer muito Yang, uma hora ele cessa e ele se transforma em Yang. A gente vai ver bem isso quando a gente vê aqui a teoria dos 5 elementos, né? Dos 5 movimentos, que é a próxima teoria. Bom, então, quando um certo limite é alcançado, uma mudança no sentido oposto é inevitável. Como a água, né? A água pode gelar em gelo, mas uma hora ela vai derreter. Ou então, o fogo ele vai ficar enorme e forte, mas quando ele chegar no seu ápice, ele não tem mais para onde crescer, então ele vai diminuir. Vai se transformar em cinzas e tal. Então, todo esse processo é esse processo que não transforma o Yang em algo não estático, né? Então, tudo está em movimento. E o quarto aspecto é o do consumo mútuo. O Yin e Yang eles estão em um estado inconstante equilíbrio dinâmico. Caso esse equilíbrio seja alterado, podem ocorrer 4 situações, né? A gente vai entender agora, principalmente, esse quarto é muito importante para a gente, nos atendimentos, para a gente entender como é que a gente trata, né? Pronto, a gente vai ter os desequilíbrios aqui. Quais são os desequilíbrios possíveis a partir das teorias de Yin e Yang? Ou uma pessoa vai ter Yang demais, ou a pessoa vai ter Yin demais, ou vai ter Yang de menos, ou Yang de menos. Se ela tem Yin ou Yang demais, então ela tem uma preponderância do Yin ou do Yang. Se ela tem de menos, ela tem deficiência de Yin ou do Yang.
E aí vão ter as 4 orientações terapêuticas, seja para qualquer prática, né? Qualquer prática dentro da medicina chinesa tem que se orientar por aí. Se o Yang está preponderante no corpo, né? Tá em excesso, a gente vai ter que eliminar esse excesso. Se o Yin está em excesso, vai ter que eliminar esse excesso de Yin. Já se eles estão em deficiência, a gente vai tonificar, né? Tá deficiência Yin, tonifica Yin, deficiência Yang, tonifica Yang, ou deficiência Yang, tonifica os dois. Agora, essas palavras, tonificar e sedar, a gente tem que aprender porque é o nosso vocabulário do dia a dia, né? Do acupunturista, do massoterapeuta, do profissional de ventoterapia, do auriculoterapeuta, enfim, todos esses vão trabalhar nesse processo, né? Vai ter que sedar Yang, vai ter que tonificar Yin, vai ter que, enfim, a gente vai ver que na prática a gente vai usar isso, né? A gente vai usar esse processo. Então, a gente não vai ali aplicar eu vou colocar uma semente para dor de cabeça, eu vou colocar uma ventosa para dor de cabeça. Não, a gente vai entender, se uma pessoa está com excesso de Yang, então eu vou colocar uma ventosa para diminuir, para sedar Yang. Se a pessoa está com excesso de Yin, eu vou colocar uma semente na auriculoterapia para diminuir esse Yin. Então é assim que a gente vai trabalhar de forma terapêutica. Pronto. Essa teoria do Yang é uma teoria, como eu disse, complexa, né? Uma teoria que a gente desconhece ainda, mas que ao tempo isso vai se consolidando, precisa de um bom tempo, então não precisa se assustar assim, com esse começo de teoria. Porque no começo é meio difícil, meio diferente, mas com o tempo a gente vai elaborando nossa lógica, vai entendendo como é que se formam esses processos da natureza e a gente vai conseguir identificar os processos de Yang, principalmente no uso assim, da clínica, na prática, a gente vai conseguir ver como é que a gente ajuda os quadros, né, as síndromes, os sintomas, enfim, os desequilíbrios dos nossos pacientes, né. Outra teoria da medicina tradicional chinesa é a teoria dos 5 movimentos, também conhecida como teoria dos 5 elementos, né. O nome 5 movimentos acaba sendo um nome até mais adequado do que 5 elementos, porque mostra como algo não estático. É algo... Porque elementos você pode imaginar, uma coisa é uma coisa, outra é outra e pronto, né? São formados por isso. Não, mas nos 5 movimentos a gente entende que isso é um fluxo, né? Isso é um movimento contínuo desses elementos. Todas as culturas têm esses elementos. A gente tem... As culturas orientais têm 5 elementos, né? Todas elas. Mas aqui no Ocidente a gente tem outros. Água, fogo, terra, ar, né? E também tem os elementos da tabela periódica. Já na medicina tradicional chinesa, a gente pensa em 5, né? A madeira, o fogo, a terra, o metal e o ar, e a água, né? Então a gente tem esses 5 elementos, né? Ou 5 movimentos, que vai explicar toda a medicina tradicional chinesa. Então os movimentos são movimento de geração ou movimentos de dominância. Então a gente vai ter agora essa figura que vocês estão vendo, né? Tipo uma estrela. Esse círculo que vai do vermelho, amarelo, branco, azul, verde, vai ser o movimento de geração. Já essa estrela vai ser o movimento de dominância, né? Vamos entender melhor isso aqui, né? O vermelho é o fogo. O amarelo, ele é a terra. O branco, meio acinzentado, assim, é o metal. O azul, a água, e o verde, a madeira. São os elementos. Vamos entender cada elemento aqui. A madeira, ele é o elemento de expansão, é o elemento que ele tem a maior potencialidade Yang, porque ele está em crescente, então ele é tanto para cima quanto para o lado, né? É um elemento que se expande, então ele tem uma característica muito Yang. A gente consegue aplicar, né? A gente tem que fazer isso, né? Aplicar as teorias do Yang na teoria dos 5 elementos. O fogo, não preciso nem dizer, é o mais Yang de todos, mas ele está no seu estado máximo, diferente da madeira. A madeira ele tem a maior potencialidade Yang, porque ela tem esse poder de crescer, de se expandir. Já o fogo, ele já é a materialização do Yang, né, do máximo. Então, depois do fogo, tende a parar, né, tende a diminuir. Então, e aí a gente tem a água como principal característica Yin, né? E tem também, a gente tem o metal como uma característica muito Yin, né, de ser frio. Já a terra ele é uma característica de inter-relação. Como é que isso funciona? Assim, né?
a essa teoria dos 5 elementos e dos 5 movimentos, né? A gente tem, vamos começar aqui pela madeira, por exemplo. A madeira, ela alimenta o fogo, né? Por isso que é o movimento de geração, né? Então a madeira, ela alimenta o fogo. Então quanto mais madeira, mais o fogo cresce. Então o fogo, para os chineses, alimenta a terra, que aí transforma em cinzas, né? A terra, ela vai formar os metais. Então a terra, assim, pra gente é muito distante, assim, mas os chineses têm essa concepção de que os metais, eles são formados pela terra, né? O metal, ele forma a água, tipo, na profundeza dos lençóis freáticos, a gente tem um metal que ele vai sendo dissolvido e transformando em água. Já a água, ela que dá vida à madeira. Então essa relação aí de consumo vai ser assim, né, de geração, né? Então a madeira, ela gera o fogo ele gera a terra ela gera o metal ela gera a água e a água gera a madeira. A gente entende esse movimento para depois conseguir aplicar ele na teoria na nossa prática clínica. Isso vai ser bem importante de entender, porque isso pode ter uma relação com cada órgão, como é que a gente vai fazer com os órgãos. Bom, já esse outro movimento, que é o movimento de estrela, ele vai ser o movimento de dominância. Assim, se eu fosse perguntar para vocês, qual dos 5 elementos é o mais forte, né? Qual o mais importante desse ciclo aí, dos 5 movimentos? Qual deles é? Bom, muita gente vai pensar logo no fogo, né? Muita gente tem essa característica como o fogo. Mas se você pensa no fogo, você vê, o fogo, ele derrete o metal, de fato. Mas o metal, a gente só seguir aí esse movimento da estrela. O fogo derrete o metal. O metal, ele corta a madeira. A madeira, ela consome a terra. A terra, ela absorve a água. E a água, ela apaga o fogo. Então, essa teoria dessa relação entre os 5 elementos vai ser o processo que deixa eles em equilíbrio, né? Então a gente vai ver um elemento consumindo o outro. Só que imagine se fosse só essa relação de estrela, por exemplo, né? Essa relação que a gente vai ter de dominância e contra-dominância. Então, se fosse uma relação só de dominância, a gente teria que cada elemento ele ia só diminuir até acabar, né? Que um está consumindo o outro, então acabou-se. Já no movimento esse circular, a gente vai ter digeração. Então, o movimento circular está gerando cada elemento e o movimento de estrela está consumindo cada elemento. Então, isso vai fazer um processo sempre de equilíbrio. Então, é esse processo de equilíbrio que a gente vai buscar no universo, vai buscar no corpo para entender saúde. Então a gente vai ter essas 5 propriedades inerentes a todas as coisas. A tabela periódica aqui no Ocidente, a gente tem que aqueles elementos ele constituem o universo, né? Não existe nada fora da tabela periódica. Já para a medicina chinesa não tem nada fora dos 5 elementos, né? Ou dos 5 movimentos. Movimentos aqueles pelaquela lógica que eu falei agora, né? E dos elementos constituindo estaticamente cada um. Cada uma representa uma categoria, função e qualidade relacionada. Água e fogo é o que bebe e come o povo. O metal e madeira é o que ele produz. Terra é o que gera os 10.000 seres, o que é útil ao homem, né? Então cada um vai ter a sua função. Vamos pensar agora em cada um aqui. Então a gente tem madeira como funções ativas do crescimento e desenvolvimento. Tudo relacionado a isso está relacionado à madeira. Função. Fogo. Tem funções que atingem um estado máximo, estão prestes a iniciar um processo de declínio. Metal tem já a função em declínio, né? Que é esse processo de declínio. A água, a função que atingiram um estado máximo de declínio, estão prestes a mudar na direção do crescimento, né? Ou seja, chegar na madeira. E a terra, a neutralidade, amortecedor entre as outras fases. Antigamente, voltando aqui no slide, esses 5 elementos, esses 5 movimentos, tinham o amarelo, que é a terra, no meio. E seriam os 4, né? Por isso que a terra ela é vista como a neutralidade, como um amortecimento. Quando a gente pensa na natureza, a gente tem as 4 estações do ano, né? E aí, pensando nos elementos, qual estação representa o quê, né? O fogo, obviamente. O verão. A água,
obviamente, o inverno. E a gente tem aí o metal e a madeira, né? A madeira como a primavera, onde crescem as flores e as árvores, e o metal como o momento de declínio, né? O momento de declínio do verão, sendo o metal. Bom, e aí onde entra a Terra nisso, né? Como tudo são os 5 elementos. Nas estações do ano, a Terra ele é um momento de passagem de uma estação do outro, né? O que na China isso tem muito bem definido. No Brasil é mais complicado. Mas na China isso é muito bem definido, é chamado de canícula, né? Que são esse momento de passagem, são os momentos chuvosos, né? Tanto que no Oriente a gente tem as monções, né? Que são os momentos bem de estabilidade do tempo, que são esse momento da Terra. A gente tem aqui os 5 elementos, a relação deles, natureza e corpo, né? A gente tem a madeira, que é a direção leste, o fogo sul, terra centro, metal oeste, água norte. Tem as estações do ano, como eu falei, né? A primavera é a madeira, né? Que cresce as flores e é bem fácil de decorar. O verão e o fogo é bem óbvio, né? E a gente vai ver sintomas, inclusive de verão, né? Pessoas, muito calor, muito quente, enfim, vão ser sintomas de fogo e de yang máximo, assim. A canícula, que é esse momento que eu falei da transição das estações, o outono sendo metal e a água sendo inverno, né? Bom, e cada uma dessas estações, desses elementos, a gente vai ter uma característica climática. A madeira, a gente vai ter o vento na primavera que poliniza as flores, a gente vai ter o calor do verão, né, do fogo, a umidade da terra, né, pelo excesso de chuva, como eu tinha falado na mudança das estações, a secura do outono, caracterizado como metal, como mais seco, e o frio do inverno. E aí as cores relativas a cada coisa, que é o verde é a madeira, o vermelho o fogo, o amarelo é a terra, o metal é o branco e a água é o preto, né? A gente pode pensar na água preto nas profundezas, na profundeza do oceano, dos rios, é a escuridão. Que tanto a água é a escuridão, e por isso mesmo a água é um dos elementos mais yin. Toda a lógica da medicina chinesa é muito racional, assim, se de alguma forma você não encontrou lógica nenhuma, provavelmente você esqueceu de relacionar alguma coisa, porque é uma teoria muito lógica, assim, muito, muito boa de se entender. Quando você começa a entender medicina tradicional chinesa, parece muito clara para você. E aí a gente também tem a relação de gosto, azedo, amargo, doce, picante, salgado. Isso é interessante, porque na anamnese a gente pode inclusive perguntar ao paciente, assim, normalmente os pacientes que eles sentem vontade de comer doce, é porque eles têm alguma deficiência no elemento terra, né? O elemento do consumo, é o elemento onde absorve os nutrientes. Então ele quer comer doce para suprir a falta dessa energia terra. Então tem isso, né? Claro que a gente, aqui no Ocidente, a gente exagera no doce. Se a gente pensar no Ocidente, nem tem coisas tão doces como aqui, né? De glicose e tal. Que lá o doce que se pensa é um doce da fruta, assim, né? É muito diferente daqui, né? Esse doce que a gente está falando. Então, quando a gente estuda até dietoterapia chinesa, a gente usa esses sabores para tentar o equilíbrio dos nossos pacientes, assim, o equilíbrio de alguma desarmonia, né? Se o paciente está com desarmonia no elemento metal, eles vão para as coisas mais picantes, né? Como pimenta, né? Por exemplo. Se está com desequilíbrio no elemento água, as coisas mais salgadas, como gergelim, frutos do mar. Bom, é assim. E aí a gente tem esses elementos também relacionados a órgãos, vísceras, tecidos e emoções, né? A madeira é a representação do fígado, o fogo é o coração, a terra, relação com o baço, o metal, o pulmão e a água, os rins, né? E aí as vísceras, né? Fígado e vesícula biliar, sendo madeira, intestino delgado sendo fogo, intestino grosso sendo metal, bexiga sendo água. E cada órgão e cada elemento desse se relaciona com órgãos do sentido, né? Na segunda coluna eu botei órgãos, mas é nesse sentido de órgãos das funções, né? E esse segundo órgãos aí é órgãos do sentido, né? Como o fígado e a madeira estão ligados a olhos, o fogo e o coração
ligado à língua, principalmente na fala, né? Pessoas com desequilíbrio no fogo falam muito, assim, são muito agitadas no seu modo de falar. O baço tem a relação com a boca, com os sabores, né? Então você vai ver essa relação com o baço, porque a falta de sabores às vezes está relacionado com o baço. O pulmão com o nariz, né? E os ouvidos com os rins. É fácil decorar, né? Os ouvidos têm um formato de rim, né? E são dois igual aos rins. O pulmão também são dois, né? Como as narinas. Já nessa penúltima coluna, a gente tem os tecidos, né? Madeira são os tendões, então muitos problemas de madeira que é relacionado ao fígado, né? O fígado, ele é o que controla os tendões, então o problema de articulação está relacionado a fígado, né? Quando a gente fala pessoas que estão com problema de qualquer articulação que for, de movimento, então ele está relacionado a fígado. Algumas vezes a gente pode, do lugar de encontrar fígado, encontrar músculo, né? Falando sobre músculo, igual está ali embaixo. Mas quando vocês verem na bibliografia músculo ligado a fígado, ligado à relação madeira, é o movimento, né? E quando vocês verem músculo ligado a baço, ao elemento terra, é ao tônus, ao tamanho da carne mesmo, assim, né? Então a gente tem os tecidos ligados ao coração e ao elemento fogo, os vasos sanguíneos, ligado ao pulmão, a pele e os pelos, e ligado ao rim, os ossos. Já cada um, na medicina tradicional chinesa, é muito rica em relação a gente entender as emoções, assim, né? Então, o processo de desequilíbrio, como eu tinha falado, ele pode começar, muitas vezes é isso que acontece, né? Começa dos desequilíbrios emocionais. Então, a gente vai ter essas 5 emoções, cada um relacionada a um órgão, né? Quando a gente vai fazer essas perguntas na anamnese, o que a gente quer saber é se as pessoas, elas têm, são dominadas por esse sentimento, se eles são muito afetadas, se acontece aquilo ali de uma forma muito corriqueira e eles sentem de alguma forma prejudicada. Até no estudo, assim, quando a gente vai estudar depressão dentro de medicina tradicional chinesa, a gente vai ver a depressão ligada a esses 5 órgãos, né? Então a gente tem cada depressão mais características de algum deles, né? Por exemplo, assim, né? A gente tem a raiva ligada ao fígado, né? Ligada ao fígado, aos olhos. Por isso que o bruxismo tem, o que eu tinha falado, aquela relação do bruxismo e da raiva e do fígado. Porque o bruxismo, ele é um enrijecimento dos tendões, assim, das articulações. Então isso é elemento madeira. A alegria, parece estranha, assim, mas é a alegria no sentido eufórico. É quando a pessoa recebe uma notícia muito alegre e chega, enfim, a perder o seu equilíbrio, né, em relação a isso. Então, pessoas muito eufóricas, pessoas muito agitadas, elas também estão em processo de desequilíbrio, né, desequilíbrio do coração, do fogo. Excessos de pensamento, pessoas muito preocupadas, excesso de pensamento ligado à preocupação, assim, uma pessoa muito preocupada com o que acontece, com o que vai acontecer e tal, tentando resolver as coisas, são pessoas que podem ter desequilíbrio embaixo, então isso pode gerar o desequilíbrio. Já a tristeza é ligada a pulmão, então a gente pode pensar, então a depressão é ligada ao pulmão? Pode ser que sim, se for uma depressão ligada assim, a pessoa sem vontade de sair da cama, muito triste e tal, ligada a pulmão. Já se for uma depressão ligada à frustração, as pessoas que estão muito frustradas com tudo que aconteceu, e essa irritação e tal, está ligada ao elemento madeira. Já se for medo, síndrome do pânico, ligada ao elemento água, é ao órgão os rins, né? Já a gente fala melhor dos órgãos assim, porque é muito importante também a gente entender os desequilíbrios a partir dos órgãos, né? Mas como agora a gente está falando dos 5 movimentos, a gente entende a partir desses elementos, madeira e tal. Agora a gente vai falar da terceira teoria dessa aula, a teoria do Zhang Fu, a teoria também conhecida como teoria dos órgãos e vísceras, né? Quem tá já um pouco cansado dessa aula, dá uma levantada, bebe uma água, que talvez essa seja a teoria mais importante na hora da gente atender. Então é bom que preste bastante atenção para a gente entender como é que esses desequilíbrios que a gente vem falando, né, de Qi, de Yang, de 5 elementos, de 5 movimentos, ele consegue fazer uma lógica quando a gente pensa nos órgãos e nas vísceras, né? Quando a gente tem uma prática realmente na clínica, quando a gente quer falar sobre as práticas que a gente vai usar,
os sintomas dos pacientes, os processos de adoecimento, a gente tende a relacionar muito com os órgãos. E de uma forma prática, essa teoria do Zhang Fu, ela acaba sendo a mais eficiente assim, na hora de um tratamento mesmo e na hora da gente escolher a terapêutica. Então é bom que todo mundo relaxe e preste atenção assim, como é que a gente faz essa relação dos 5 órgãos da medicina chinesa, né? Então os 5 órgãos, adiantando aqui, vão ser coração, fígado, baço, pulmão e rim. A gente tem esses 5 órgãos, que cada órgão desempenha uma função. Primeira coisa, vamos esquecer o que a gente tem de cada órgão na medicina ocidental. Por mais que de alguma forma eles em algum momento vão se relacionar, eles não são exatamente assim, o que a gente já aprendeu aqui com a medicina ocidental. Então vamos ver aqui, né? Qual é a função de cada órgão dentro da medicina tradicional chinesa? Qual é a função do Zhang? Quando a gente fala em Zhang, a gente fala em órgãos, e quando a gente fala em Fu, a gente fala em víscera. Cada órgão tem uma víscera acoplada, que a gente fala, né? Como se fosse uma víscera relacionada ao órgão. O primeiro órgão vai ser o órgão do coração. O órgão do coração, ele tem a víscera do intestino delgado. Então, coração e intestino delgado andam juntos, né? Bom, quais são as características do coração? O que a gente atribui de características do coração, né? Talvez a coisa mais importante que a gente tem de característica do coração, que ele é onde abriga o Shen. O Shen, ele é como se fosse o espírito de todo o corpo. Então o Shen, ele é essa energia, esse espírito que ele comanda todas as emoções, todos os processos emocionais. Então qualquer problema de origem mental, psiquiátrico, psicológico, ele tem relação com o Shen. Por mais que outro órgão também possa ter relação, o Shen ele acaba sendo dominante de todas essas emoções, né? Então, ele abriga a mente, que a mente é esse Shen, né? Então, a mente a gente tem no Ocidente como uma cabeça, o cérebro, né? Já para os chineses, a mente ela está no coração, nesse Shen. Então, por isso que todos os sentimentos a gente vai acabar sentindo no tórax. A dor, ela dá um aperto no coração, a gente está apaixonado, a gente tem uma emoção relacionada a essa região torácica, né? Porque para os chineses é aí que a gente sente as emoções, é aí que se abriga a mente. Então, também está relacionado ao sono, mas aí tem vários tipos assim. Insônia, então todo tipo de insônia coração, nem sempre, assim, algumas são, outras não. O que é uma insônia relacionada ao coração? A insônia relacionada ao coração é aquela que você tem dificuldade de pegar no sono. Por quê? Porque o coração, lembra da teoria dos 5 elementos? O coração não é fogo, né? O elemento do coração não é fogo, movimento. Então ele é um movimento muito ativo. Então se à noite, do lugar de você descansar, que a noite é maisinha, onde você tem que se recolher e entrar em processo de repouso, você está super agitado, quer dizer que o coração, que é a energia do fogo, ele não se acalmou. Ele não entrou nesse processo de descendência, né, de diminuição, de conforto. Então, os problemas de sono, pessoas com dificuldade de pegar no sono, a gente tem que olhar se o coração está em desequilíbrio, né? E se estiver em desequilíbrio, tratar ele. Seja na auriculoterapia com ponto do coração, que é o mais óbvio de todos, né? Como também na área do coração, quando a gente vai usar a ventosoterapia. Ele também controla os vasos. Então, também para pessoas que têm problemas ligado à pressão, também tem relacionado aos vasos. Hemorroidas está relacionada a vasos, enfim, tudo relacionado a vasos sanguíneos a gente vai ter o coração dominando, né? Já é parecido aí também com a medicina ocidental. E abre-se na língua, como já tinha colocado, a língua ele é o órgão do sentido responsável, né, interligado com o coração. E aí quando a gente fala em língua, a gente está falando muito em fala. Na sintomatologia da medicina chinesa, a língua ela representa, a gente consegue ver na língua todos os órgãos, né? A gente consegue ver na ponta o coração, a gente consegue ver nas laterais o fígado, no centro a gente vê pulmão e atrás a gente vê rim. Então a gente olhando a língua do paciente, a gente consegue entender alguns quadros, assim, ou pelo menos se aprimorar de alguns quadros. Na prática a gente consegue ver isso melhor, assim, que aí a gente consegue realmente entender melhor o que é essa sintomatologia a partir da língua. Mas quando a gente fala que a língua abre, o coração abre-se na língua, né, o órgão de sentido é a língua, a gente está falando muito na fala. Então, como ele também é o órgão da mente, então pessoas que estão com problemas psicológicos e tal, ele tem falas
É uma fala não muito conexa, sabe? Uma fala desconexa, uma fala muito agitada, gerada pelo fogo. Então, pessoas que falam muito assim, elas tendem a ter algum desequilíbrio de coração. E, por sua vez, o órgão relacionado ao coração, que parece que não tem nada a ver, mas é o órgão do intestino delgado. A principal função desse órgão é a separação dos puros e dos impuros vindo do estômago e depois para mandar para o intestino grosso, né? Então ele vai fazer esse processo. E aí, problemas de digestão, a gente vai ligar ao intestino delgado? Bem pouco na medicina chinesa. Normalmente, problemas de digestão, como diarreia, constipação, flatulência, a gente vai ligar aos órgãos e não às vísceras. Então, se uma pessoa tem problema de digestão, fezes amolecidas ou fezes ressecadas, vai ter uma relação com o baço ou vai ter uma relação com o fígado. Já a gente chega lá e fala um pouquinho sobre isso. Mas o intestino, ele desempenha um papel muito secundário em relação a essas funções energéticas, né? Ele é mais só a separação mesmo do puro e do impuro do alimento que vem do estômago. Tá. O segundo órgão é o rim, né? Tá aqui só numa sequência, não é bem de importância não, porque o rim poderia estar em primeiro lugar. O rim é onde armazena a essência da vida, né? Como se fosse a essência vital. A gente nasce com essa essência. E essa essência é como ela se vem da concepção, né? Vem da saúde dos pais, né? Do pai e da mãe. E aí a qualidade dessa essência é determinada pela saúde do pai, pela saúde da mãe, tanto no sentido geral, como no momento da concepção e da gestação da mãe. E aí a gente nasce com essa essência, que a gente pode fazer uma analogia aqui como um copo, por exemplo. Então, se você você nasce com aquele copo cheio e ao longo do tempo você vai diminuindo esse copo até o processo de falecimento, né? Então essa é a energia vital que a gente chama de Jing em chinês. Bom, então Jing é essa essência e essa essência ela vai estar armazenada no rim. Então essa essência ela nada mais vai ser que toda a energia que o corpo tem desde o nascimento. Depois do nascimento a gente tem outras energias, né? Que é do alimento, do ar e tal. Mas o rim ele abriga essa energia que já vem e ela não é mais reposta. Então ela tem aquela energia lá, o que você pode fazer é conservar. O rim também ele controla a recepção do Qi, né? Como é que o corpo ele cuida desse Qi, como é que ele recebe esse Qi do ambiente externo pelos alimentos, seja pelo ar, né? Ele controla os dois orifícios inferiores, né? Tanto de urina como de fezes. Governa a água, produz a medula, abre-se nos olhos e manifesta-se no cabelo, né? Enquanto o pulmão, a gente vai ver mais lá pra frente, ele é responsável por pelos, né? O rim, ele é pelo cabelo. Então, assim, por isso que as pessoas mais velhas, elas vão perdendo a cor do cabelo, porque ela vai perdendo essa essência, né? E a cor dele, que é a vitalidade, ele vai diminuindo. Já abre-se no ouvido, como eu tinha dito, né? Pessoas que escutam zumbidos, algum determinado tipo de zumbido está muito relacionado a rim, alguma deficiência de rim, né? Já tinha falado que o órgão do sentido responsável pelo rim é o ouvido. O rim também está muito relacionado com as lombalgias, né? Com as dores lombares. E também o rim é onde abriga o yin e o yang primordial. Se a gente vê algum desequilíbrio de yin e yang, ele pode estar diretamente relacionado a um órgão, como por exemplo, elevação de yang do fígado. Tá? Então pode ter um yin yang muito elevado no fígado, mas provavelmente vai ter um desequilíbrio ali de rim, deixando isso acontecer, né? Na prática a gente vai ver isso de uma forma mais didática, assim, de uma forma mais como é que a gente vai usar isso, mas tenha isso em mente, assim, que o rim é o responsável pela energia yin e yang. Tá? E a víscera que está acoplada ao rim, a víscera que está mais relacionada ao rim é a bexiga. Então, a principal função da bexiga consiste na transformação do Qi, transformar e excretar os fluidos pela força do Qi vindo do rim. Bom, o próximo órgão é o baço, e aí eu tinha dito que todas as energias do corpo, né, ele vem de nascença a energia chamada de Jing, né, que é a essência.
Mas se a gente consumir só essa essência, enfim, ela acabaria muito rápido, a gente morreria muito rápido. Então o corpo ele se nutre de outras energias, que é a energia do ambiente, que é a alimentação, a principal energia dela. O órgão responsável pela alimentação é o baço. Então todos os problemas de alimentação, digestivos, estão relacionados com o baço. Então se você tem processo de acúmulo de umidade, se você quase não come, mas mesmo assim você engorda, ou então tem processo de anorexia, engorda mesmo comendo, enfim, tem esse processo de digestão e de acúmulo de gordura relacionado a corpo, você tem uma relação a baço. Como a gente precisa de energia para o nosso dia a dia, então pessoas também muito cansadas, assim, muito exaustas, acordam já cansadas, assim, na primeira hora do dia, ela provavelmente está relacionada a baço e estômago. Falo cansada assim, não na relação ao sono. Não é que você acordou e tem aquela sensação que não dormiu bem, não está descansado pelo sono, mas aquela, mesmo você acordando bem, logo no começo da manhã você já está cansado. Então está relacionado a baço e estômago que não conseguiram absorver muito bem esses nutrientes, então estão com alguma deficiência. Como o elemento deles é o elemento de terra, a terra é responsável pela essa absorção dos nutrientes, absorção do que a gente vai chamar de Guti, né? Ele vai transformar a energia do Guti. Bom, então a primeira característica do baço, talvez a mais importante, é extrair e transportar o Qi dos alimentos para o resto do corpo, em todo o movimento que vai acontecer com os outros órgãos, mas ele é o primeiro, né? O organismo, o alimento ele chega no estômago e aí o baço é o responsável de tirar toda a energia vital daquele nutriente, né, daquele alimento, e aí começar o processo de transformação daquele Qi em energia que o corpo vai precisar. Ele também controla o sangue, como o sangue ele é uma substância, então ele precisa de nutrientes, de energia vinda do exterior, dos alimentos. Então é ele que tira a energia dos alimentos e vai formar o sangue, é o baço. Ele controla os músculos e os 4 membros, né, no sentido dos 4 membros mesmos, assim, né, também alguns problemas dos 4 membros vai estar relacionado a baço, mas também é o tônus muscular, quando a pessoa está muito flácida, com a carne muito rígida, então pode estar uma relação de baço, principalmente se a gente pensa em flacidez, né. Então, no Ocidente a gente tem muito a relação de deficiência do baço, a gente vai chamar de deficiência de Qi do baço, e no caso mais grave, deficiência de Yang do baço. Por quê? Porque a pessoa, como é muito doce, é um exemplo disso, muita preocupação, ela vai ter essa etiologia da doença, né? Um processo do começo da patologia. Então, como no Ocidente a gente come muito doce, também, enfim, faz pouco exercício, não está nos nossos hábitos, então o baço fica deficiente. O baço ele controla a ascendência do Qi, ou seja, ele levanta, assim. Então também as pitoses são quando pessoas estão assim, com a queda dos órgãos, né? Ela tem uma deficiência de baço. O órgão do sentido do baço é a boca, né? O paladar, ele manifesta-se nos lábios e abriga o pensamento. Uma das características da mente do baço é o pensamento. Já a víscera responsável, que está acoplada ao baço, né? Relacionada com o baço, é o estômago. Então, é bem claro, né? O estômago vai receber esses alimentos e as bebidas e justamente com o baço vai tirar esses elementos. Como o baço tem essa energia de acender o Qi, né? De levar ele para o resto do corpo, já o estômago ele tem uma energia de descender o alimento, que é o processo natural para passar para o intestino delgado e o intestino grosso, e depois o que não serve mais ser eliminado. O estômago ele vai gostar de umidade, enquanto o baço vai gostar de secura, por isso que os alimentos eles têm que estar nesse processo de equilíbrio entre umidade e secura, ele não pode nem ser muito seco, nem ser muito úmido, né? E o estômago tende a deficiências de Yin e sintomas de calor, como fogo, né, azia, queimação, e já o baço tem como deficiência de Yang. Então você até é mais fraco porque você não tem fogo ali, não tem calor no baço e você tem que tomar coisa para aquecer. Por isso mesmo que chás, depois das refeições, elas tendem a melhorar a digestão, porque o baço precisa desse calor para aquecer e conseguir tirar o Qi dos alimentos. O outro órgão é o pulmão. E aí o pulmão, a gente pode pensar só na respiração, claro, mas enfim, é o mais básico, mas além disso,
Primeiro, o pulmão ele é o órgão mais yang dos cinco órgãos, porque ele é o único que tem um contato com o exterior. Então, externo não é yang e interno é yin. Então, dos órgãos, claro que todos os órgãos eles são mais yin comparado com as vísceras, mas dos órgãos yins, o mais yang ele é o estômago, justamente por esse contato que ele tem com o exterior, né? E o estômago governa a voz, pessoas com a voz muito metálica, muito rouca, então ela está relacionada com o estômago. Ele controla a defesa do corpo, né, que a gente vai chamar de Wei Qi, isso aí. Então, todo o contato com o ambiente, que a gente vai chamar vírus e bactérias e tal, mas os chineses eles pensam muito mais no frio, no calor. Então, se o estômago não tá, se o pulmão não está muito fortalecido, a gente tende a ficar no processo mais doente. Quem controla isso, a nossa proteção, é uma energia que ela passa pela pele, que é essa primeira proteção que a gente tem. E essa energia pela pele, quem cuida dela é o pulmão, que a gente vai chamar de Wei Qi. Ela manifesta-se na pele, o pulmão, né, e abre-se no nariz. O órgão acoplado com o pulmão é o órgão do intestino grosso. A principal função do intestino grosso é continuar o processo que o intestino delgado já estava fazendo, que é de separar o que pode ser utilizado pelo organismo e o que não pode ser utilizado no organismo, seguir um fluxo natural de eliminação. No sentido mais emocional, o intestino grosso ele é responsável por dominar a atitude de não ficar preso no passado, né? Então, é por isso que também falam que é o intestino grosso quando a pessoa está enfesada, né, que está cheia de fezes, enfim. O intestino grosso ele tem essa relação também com as emoções. As emoções na medicina chinesa é bem complicado assim, a gente pensar, porque é muito sutil e a gente acaba não relacionando isso, né? A gente aqui no Ocidente tende a dar menos importância nos processos emocionais. Está mudando, claro, com os processos psicossomáticos, mas a gente ainda tem isso. Já para a medicina chinesa, isso é primordial. Então, é uma das coisas principais de ver no paciente é como aquela emoção está afetando o desequilíbrio dela e gerando alguma patologia. Pronto. O último órgão é o fígado. O seu acoplado vesícula biliar. A função principal do fígado é armazenar o sangue. Então o braço vai produzir ali o sangue e o fígado ele vai armazenar, transformando ele mais quente ou menos quente, né? Ele assegura o fluxo livre do qi e do shui. Shui é sangue, né, em chinês, né? Então algumas palavras a gente não traduz e usa mesmo assim, né? Então é bom se acostumando que a gente acaba falando sobre estagnação de shui, a gente está falando sempre sobre sangue, né? Shui, sangue. Controla os tendões, eu já tinha falado anteriormente, né, que qualquer problema de tendão, de locomoção, de artrite, de ombro congelado, vai ter alguma relação aí com o fígado. Então a gente vai tratar fígado, seja o ponto do fígado, seja os canais de fígado com ventosa, seja enfim, ponto de acupuntura ou de auriculoterapia. Também manifesta-se nas unhas. Pessoas que têm unhas muito quebradiças, muito fracas, elas têm deficiência de fígado, né? Tem alguma deficiência ali de fígado que a gente tem que elaborar bem essa nossa anamnese para entender o que é que gerou isso aí. E abre-se nos olhos. Como o fígado também é responsável pela raiva, a gente vê essa relação muito forte, né? De uma pessoas com raiva, elas tendem a ter fogo nos olhos, né? Enfim, os olhos vermelhos, os olhos avermelhados são todos sintomas de fígado, assim como olhos ressecados. Bom, e o seu órgão é a vesícula biliar, que a principal função é essa produção de bile, né? Nesse slide a gente está aqui mostrando os meridianos, né? Eu tinha falado sobre os meridianos, são os canais energéticos. Tem vários mapas sobre meridianos e aqui a gente consegue ter uma base, assim, né? Não são veias, artérias, não são nada disso, assim. Mas às vezes se confundem com isso. Algumas estão no mesmo trajeto, mas outros não tem nada a ver, assim, pra gente ocidental aqui. E só a gente estudando mesmo os meridianos na medicina tradicional chinesa pra gente saber. Principalmente os estudantes de ventosa terapia tem que saber um pouco sobre isso. Não precisa decorar isso, claro, né? Mas é bom ter um mapa, então, enfim, é bem fácil de achar e a gente entender, assim, o que é que a gente tem que fazer, qual é o meridiano que está obstruído, porque esses meridianos, eles são as passagens dessas energias. Então, todas essas energias que a gente falou agora, do Zhang Fu, dos 5 órgãos, né, das 5 vísceras, elas passam por esses canais. Então, a gente tem que saber qual é que a pessoa tem para
conseguir tratar da melhor forma. E aí, como é que a gente sabe um tratamento? É o que eu disse, né? A gente primeiro tem que fazer uma anamnese no paciente, entender qual é o processo de desequilíbrio. Se um paciente começa a falar sobre coisa, olha, eu não consigo dormir à noite, eu fico muito agitado. Então, a agitação é qual? A gente pode pensar a partir das 3 teorias, né? A agitação é o quê? Yang, né? Agitação é Yang, repouso é Yin. Então a gente já entende que é uma característica Yang, né? Se ele está com muita agitação, quer dizer que ele está com algum excesso de Yang, né? Ou deficiência de Yin. Porque a deficiência de Yin vai aparentar um excesso de Yang. A gente já vai entender que é um sintoma de calor, um sintoma de Yang. E aí pode ser o quê? Aí pode ser, já que o fogo, né? Pensando agora nos 5 elementos, tem esse poder do Yang, né? E está colocado no coração, que também está relacionado com a mente, com o sono, como está naqueles quadros que eu coloquei agora. Então a gente vai fazer essa relação, Yang, fogo, coração. Então a gente consegue entender isso e a partir disso tratar. O que é que a gente vai tratar usando exemplos, né? Na acupuntura a gente usa órgãos para diminuir esse Yang e órgãos para sedar esse Yang, pontos para harmonizar esse coração. O que a gente vai fazer na auriculoterapia? A gente vai usar pontos como coração, como ansiedade, pontos que vão fazer com que a pessoa, neurastenia, Shenmen, são pontos específicos assim que a gente vai encontrar para saber usar nesse paciente que está com excesso de Yang. Já na ventosa terapia é a mesma coisa. A gente vai descobrir que na ventosa terapia a gente tem técnicas para diminuir Yang, para tonificar Yang, para diminuir Yin, para tonificar Yin. Tem vários tipos de técnicas que a gente vai usar e se a gente fizer bem o diagnóstico, a gente vai conseguir fazer bem a terapêutica. É muito mais importante na medicina tradicional chinesa a gente descobrir bem o que é o diagnóstico, fazer uma boa anamnese, fazer um bom estudo dos sintomas, né, que a gente chama a semiologia da medicina chinesa, e aí a gente fechar um diagnóstico do que simplesmente a gente pegar um mapa que eu coloquei aqui, né, um mapa de canais energéticos e dizer, eu vou pegar esse canal e tal. Uma pessoa fala, eu tenho insônia, então você não pergunta mais nada e coloca lá no coração. Pode não ser isso, né? Então a gente tem que realmente entender bem, assim, fazer as perguntas certas. E esses quadros que eu mostrei para vocês podem sempre consultar para tentar entender o paciente de vocês, né? Vocês fazendo os sintomas e aí tentar entender. Esse sintoma é mais Yin, esse sintoma mais é Yang, né? Aí vou descobrir se é um excesso, se você descobriu que é Yin, é um excesso de Yin ou uma deficiência de Yin. A partir disso você já vai conseguir entender um quesito, né? Que é esse excesso de deficiência de Yin. Depois você entende qual desses elementos está sendo afetado. Depois você pensa qual desses órgãos está sendo afetado. E aí você já consegue um diagnóstico, consegue ir bem na causa e ter um bom resultado com o seu paciente. Bom, espero que todos e todas tenham entendido. E é isso. Obrigado.